Gente, que saudade que eu tava de vir conversar com vocês. Um grande beijo, como vocês estão? Eu deixei o canal um pouquinho parado, né? Vocês podem perceber, um tempinho. Também alterei o nome do canal para Somos Luz e Escuridão, porque eu queria muito ressaltar a luz, né? Olhar só o lado luminoso das coisas, que é um processo que a gente tende a passar quando a gente está trabalhando a espiritualidade, que é negar as sombras, né? Negar essa parte obscura da humanidade. A gente quer muito focar na luz, nas coisas positivas, nas coisas iluminadas. E aí, nesse processo, a gente vai começar a ouvir o chamado para adentrar a escuridão, né? A trabalhar as sombras. E é um processo muito natural que todo buscador acaba passando nessa aventura, né? Que é o despertar da consciência. Tem um psicólogo chamado Carl Jung, que ele diz isso, né? Não se torna um ser iluminado imaginando seres de luz, né? Mas sim nos tornando consciente da nossa própria escuridão. E eu ouvi muito chamado de trabalhar esse lado obscuro, esse lado que se manifesta, aquele lado que você quer negar, mas ele vem à tona te mostrando que tem que ser trabalhado. Essas questões sombra dentro de nós, né? Tanto que eu gravei alguns vídeos aqui falando sobre sombra para vocês, porque eu já estava escutando muito esse chamado. Também tive uma projeção no astral com o ser das sombras. Eu não conhecia o ser. E depois houve várias sincronicidades, eu entrei. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o ser, tá? Porque tem gente que ainda não tá nessa parte do despertar. Pode ser algo que pode ferir a consciência de algumas pessoas. Então, cada um nos seus processos, assim. Mas eu tive contato com esse ser e eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar também as sombras, olhar esse lado. Eu tinha muita dificuldade de falar não para as pessoas, muita dificuldade de ver o lado obscuro das pessoas. Me sentia culpada, às vezes, por sentir raiva, me sentia culpada por ver, às vezes, poxa, as pessoas agindo de maneira não muito legal. Me sentia culpada quando eu reagia, achei que não deveria reagir a algumas coisas. E isso tudo vai afetando a nossa saúde mental. E também fazendo vários questionamentos espirituais, né? As pessoas imaginam que criaturas espirituais não têm explosão de raiva, que criaturas que buscam espiritualidade não sentem medo, não sentem angústia, não sentem raiva, não briga, não falam coisas sem pensar, sem entender a integridade do ser humano. Somos criaturas integrais, né? Muitas coisas são dirigidas até mesmo pelo nosso subconsciente. Não é nem consciente. Quem de vocês já fez alguma coisa e depois se perguntou, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Não deveria ter falado. Mas são coisas que o nosso subconsciente traz à tona, né? A gente está apenas de 5 a 7% consciente da nossa realidade. 95% é o comando no nosso inconsciente, que são os nossos registros, as nossas memórias internas, tudo o que a gente passou, né, pela infância, pela adolescência, são memórias. E essas memórias vêm à tona, essas memórias nos dirigem e nem sempre a gente tem consciência disso. Então é muito importante a gente trabalhar o subconsciente. Pretendo trazer mais vídeos sobre isso também, porque o subconsciente é a chave. Muitas vezes a gente quer manifestar realidades diferentes usando o nosso consciente. Não tem como, é 5% apenas. Como a gente vai enfrentar 95% com apenas 5% de consciência? Vocês já pararam para pensar nisso? E o nosso consciente é o nosso senso crítico, né? É aquela parte da consciência que nos protege,
que nos faz analisar as coisas. E muitas vezes até nós temos que reforçar o senso crítico, o nosso senso consciente também. Outras pessoas têm que ir buscar no inconsciente respostas para traumas, para a vida mesmo. Então, se a gente trabalha o subconsciente, a gente consegue melhorar o nosso externo a partir do autoconhecimento, de se conhecer. Então, entendendo, né, que eu sempre tive vontade de trabalhar com essas terapias holísticas, porque eu consigo entender o ser humano na sua integridade. Corpo, mente e espírito. Então a gente tem que sempre se atentar às operações da mente, às operações do corpo e discernir as coisas do espírito. Mas como seres integrais, a nossa mente e o nosso corpo, ela tem vontade própria. Às vezes ela nos coloca no automático, em ações que nós não estamos conscientes. Isso não é culpa do nosso espírito. Isso tem a ver com o nosso lado humano. Então, temos que trabalhar tudo isso, discernir cada coisa. Discernir através da sabedoria, que é a palavra, né? Tá escrito que a palavra discerne corpo, mente e espírito, e a palavra é a sabedoria, não a sabedoria dos homens, mas uma sabedoria interna que nos dirige aqui nesse mundo. E se a gente parar um pouquinho, transcender um pouco a mente, transcender um pouco o corpo, a gente consegue escutar essa sabedoria, escutar de uma maneira que só quem passa sabe. Por isso que as nossas coisas espirituais é muito pessoal, é muito individual. As nossas experiências espirituais, né? Aquilo que a gente passa no nosso interno. Tantas vezes, portanto que a gente às vezes tenta explicar para as pessoas, não consegue, né? Passar os filtros da mente, trazer aquilo para a lógica, para o campo da consciência. Muitas vezes é difícil a gente fazer isso, né? São coisas profundas do espírito, que está além até mesmo das coisas físicas. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Estamos aí, então eu parei um pouquinho de dar atenção um pouco aqui pro canal, porque eu estava num processo de autoconhecimento mais profundo, de estar comigo mesma, sabe? De entender algumas questões, de colocar alguns limites em algumas coisas, aprender. Então é necessário quietude, né, nesse período. E eu não tinha muito o que compartilhar com vocês, porque igual o último vídeo que eu gravei, eu falei pra vocês de estar me sentindo um pouco estagnada, mas às vezes a gente tem que parar, respirar e ver, né? Inclusive eu vou indicar agora pra vocês esse livro aqui maravilhoso, que é As Coisas que Você Vê Quando Você Desacelera. É um livro muito bom, que pode ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor essa parte de parar, de olhar de uma forma diferente. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva aqui no canal, ajude esse canal a alcançar mais pessoas, para nós trabalharmos o autoconhecimento juntos, ficarmos aqui juntinhos na nossa expansão da consciência e espiritualidade, atingindo, né, mais pessoas, chegando a mais pessoas, para que nós juntos possamos mudar alguns padrões, alguns paradigmas, entendendo nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Um forte abraço, até o próximo vídeo e namastê.